acontecendo uma revolução no mercado, só que por conta da bolha que a gente fica às vezes, a gente não percebe o movimento que está acontecendo. Está acontecendo uma verdadeira revolução dos creators, uma revolução dentro do mercado de criação de conteúdo. Semana passada eu fui na Enviagora, que é a empresa de um amigo meu chamado Rafael Borne. A Enviagora é a empresa que mais cresce nessa parte de logística de entrega de produtos vendidos via rede social, creators, e-commerce e coisas do tipo. Todas as grandes marcas já estão divulgando, já estão fazendo a logística com eles lá. Então a gente foi lá entender um pouquinho do porquê, o que está acontecendo com o mercado, porque a gente vai lançar também um produto físico. Então a gente foi entender com ele como que faz para poder fazer a entrega e tudo mais, né? Porque esse mercado ele é gigantesco. Mas não é só para produto físico, ele também é para qualquer tipo de produto. Então ele é para serviço, ele é para infoproduto e daí por diante. O mercado está super aquecido. Até conversando com o Rafa lá, né? Ele me falou que é o seguinte, que até 2032 a gente vai ter metade do Brasil, né? Eles têm uma expectativa, né? Que metade do Brasil seja creator. Então é uma profissão que está crescendo tanto que as pessoas vão começar a criar conteúdo para fazer uma renda extra, ou quem não fizer para uma renda extra vai fazer para algum serviço próprio, uma empresa própria, ou quem não fizer isso vai fazer para divulgar um outro produto. E o que a gente, depois de ir no evento também do Creator Summit, o que a gente percebeu é que o mercado realmente ele tá indo para um formato onde as empresas estão utilizando quase como canal principal os creators. Porque os creators, eles divulgam muito, né, a marca, divulgam muito ali o que está acontecendo dentro do produto e por conta disso todos os custos de anúncio caem. Então tudo fica mais fácil. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que você também pode aplicar e como você pode surfar essa onda dos creators no seu negócio. E passo simples para você poder aplicar aí. Então vamos começar pelo creator. O que é o creator de fato? O creator é todo mundo hoje, a gente considera, né, que ativamente cria conteúdo. Então a gente tem creators, por exemplo, que vivem disso, vivem só de criar conteúdo. Outros criam conteúdo para os seus próprios negócios, para divulgar seus produtos. Então, creator é quem está ali, ativamente produzindo conteúdo, colocando a cara. Então, a gente distingue, a gente separa um pouco o que é creator das outras, tá? Eu vou falar um pouquinho onde elas se misturam, porque meio que todos esses termos se misturam em algum ponto. Mas o creator é aquele que vive disso. Ele vive, às vezes, até de AdSense. Ele vive de parceria, ele vive desse tipo de coisa. A gente falava muito que creator antigamente era o youtuber, que vive só do AdSense do YouTube. Mas não, o creator é aquele que está criando conteúdo, aquele que está sempre pensando em conteúdo novo, está postando, está ativamente ali se posicionando. E às vezes ele faz isso para divulgar um próprio produto, ou para divulgar o produto de outra pessoa, fazer publi, coisa do tipo, tá? E qual que é a diferença do creator para o influenciador? O que é um influenciador? O influenciador, a gente chama de influenciador, né? É aquele que já tem uma comunidade, ele já tem bastante seguidor, aí você tem o micro, médio, grande influenciador, porque ele já tem ali uma base muito grande. Geralmente ele trabalha mais com publicidade, ele trabalha mais divulgando ali produtos de outras pessoas, de outras empresas no seu próprio perfil. Mas ele também é um creator. Ele tá ali ativamente criando conteúdo, né? Mas aí você tem vários estilos de influenciador. Você tem o influenciador que é creator, que é mais criativo, que cria conteúdo sobre um assunto específico. Você tem aquele influenciador que é lifestyle. Então que ele posta mais da vida dele, ele posta mais nos stories, ele gere uma comunidade ali dentro da vida, né? Em volta da vida dele, em volta do dia a dia dele. E você tem influenciador, por exemplo, e creator, né? De games e daí por diante. Tá vendo como se mistura um pouco? Mas é bom você entender um pouquinho essas nuances de cada detalhe, de cada termo, para você até na hora de contratar não contratar errado. Porque eu vou falar de contratação já já. E a gente tem o GC, tá? O GC, o que é o GC, galera? O GC é como se fosse um usuário normal, como se fosse um primo seu, um tio seu, a sua mãe, de repente, que cria conteúdo para uma marca, para alguma coisa, só que ela não tem audiência para divulgar aquilo. Ela pode até ter, assim, tem muito UGC hoje que ele tenha uma audiência já cria conteúdo há bastante tempo e também é o GC. Só que a diferença do GC é que ele disponibiliza para você esse conteúdo
para que você utilize nas suas campanhas, para que você utilize na postar no seu feed, para que você perante um contrato, né, de determinado tempo ali, você pode postar esse conteúdo recorrentemente, daí por diante. Então, o GC, ele é mais focado nisso. O GC ele é mais focado nessa parte de criação de conteúdo, porque o termo, né, é conteúdo gerado pelo usuário. Então, a ideia do GC inicial é que o usuário simples, comum, criasse um conteúdo falando do seu produto, para aumentar a autoridade do seu produto. Isso evoluiu para que os influenciadores também fizessem o GC, para que os creators fizessem o GC, e daí por diante. Mas, no geral, o GC... ele é menor, ele tem menos seguidores, ele faz mais pelo vídeo, então ele vai te cobrar o vídeo, mas às vezes ele nem posta o vídeo, só você posta mesmo. Então o GC é mais nesse sentido. Claro que tem o GC, como eu falei, que também posta no próprio perfil, que também divulga e daí por diante. E a gente tem o afiliado. O que é o afiliado? O afiliado, ele é uma pessoa, um vendedor, que vende o seu produto online e ganha um percentual por isso. Então às vezes você dá 20%, 30%, tem empresa que consegue dar até 50% de comissão, porque a margem dela sustenta isso e o afiliado coloca muito dinheiro de aquisição nisso, né? Só que o afiliado, ele também é influenciador. Então hoje em dia você tem influenciador que é afiliado, você tem creator que é afiliado. Então a afiliação, ela entrou dentro desses mercados de criação. E é aí que o jogo mudou. Porque até então, galera, assim... era muito complicado você fazer um trabalho com influenciador e pagar percentual para ele. Hoje em dia, é difícil você fazer um trabalho com influenciador que não queira percentual. Então, o influenciador hoje, ele ativamente fala assim, o meu custo é X para fazer o vídeo, X para fazer a postagem, mais 10%, mais 20%. Só que aí, as plataformas percebendo esse movimento, pensaram assim, eu também quero um pedaço do bolo, eu também quero um percentual. Então, o que elas fizeram? Elas falaram assim, creator, eu vou te dar um percentual. Empresa, você vai me dar um percentual pela venda. E eu vou dividir isso com o creator. Então, ela juntou as duas pontas. Então, hoje a gente tem o TikTok Shop. O Instagram Shop já vai surgir aí. O YouTube Shopping também. Então, você tem lá no Short, você pode linkar produto. No YouTube, você pode linkar produto. E aí, as plataformas ficam com um percentual da venda. E o creator também. Então, aí o creator... E o legal disso, né? Que essa mudança que teve, é que você tendo um bom produto, o creator ativamente vai buscar o seu produto, vai fazer conteúdo, porque ele quer ganhar dinheiro. Então ele tá fazendo de todo mundo. Então um creator às vezes ele fez um conteúdo de um produto, deu certo, vendeu, ele vai fazer ativamente vários conteúdos em cima do seu produto. Então daí que vem o TikTok Shop. O TikTok Shop é o TikTok normal, só que o criador, a pessoa que tá aparecendo ali, ela linka um produto de uma empresa. E você pode entrar no TikTok Shop, tá? Você pode se cadastrar a sua empresa no TikTok Shop. Hoje ainda precisa de um convite, tem toda uma burocracia para você conseguir fazer isso. Mas tem como. Então é possível, né? Mas como eu falei, existe essa burocracia, tem empresas especialistas em te colocar no TikTok Shop também. Então conversa com a gente aqui embaixo que a gente pode te ajudar de repente. Mas vamos pro passo a passo então. Como é que você começa esse trabalho no seu negócio, né? Porque independente de TikTok Shop, você pode começar a fazer trabalho com criadores de conteúdo, você pode fazer um trabalho com uma rede de afiliados. Como é que eu começo a fazer isso? E por que isso é vantajoso? Pessoal, é só você pensar o seguinte, qual que é o seu custo de aquisição hoje? Quanto você gasta para ter um cliente? Agora imagina um exército de você, né? Um exército da sua empresa divulgando o seu produto. Esse é o potencial. Eu conversei, por exemplo, com o IE, que é da Always Fit. Ele hoje tem mais de 100 mil afiliados. E ele gerou esses afiliados, né? Com a estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui. E só por causa desses afiliados, ele tem 100 mil vídeos sendo postados só para Always Fit todo santo dia no TikTok. Imagina 100 mil vídeos sendo postados por dia falando da sua empresa. É muita coisa, é muito grande. Não é à toa que o IE da Always Fit se tornou o primeiro lugar em vendas no TikTok Shop. Porque ele justamente utilizou essa estratégia massiva de criadores de conteúdo. E é a mesma coisa que você pode fazer para o seu negócio. E muita gente não faz porque não sabe. Não sabe que é possível. Nunca parou para pensar que você pode ter revendedores vendendo o seu produto ativamente na internet e ganhando uma pequena comissão. Mas eu não vendo produto físico. Você pode criar sua própria rede de afiliados da sua forma. Hoje em dia, a Cuiás consegue fazer isso. Você cria ali sua rede de afiliados e você trabalha isso ativamente. Mas, Gu, como é que eu crio essa rede?
tem basicamente 3 formas de você criar essa rede. A primeira é você utilizar redes já existentes. Então, plataformas como Creatify, plataformas como de UGC, agências de influenciadores, agências de marketing como a nossa. Então, usar plataformas existentes que vão atrás para você desses influenciadores, vão criar essa estrutura e vão te ajudar, tá? A segunda forma é você prospectar esses criadores, esses influenciadores sozinho. Então, você pode ir atrás, mandar direct. Só que eu vou falar que, assim, logo de cara é muito complicado fazer isso, porque a maioria não responde, a maioria já tem parceria com outras agências, então eles não vão te aceitar. O ideal mesmo é você ou procurar uma agência de publicidade, uma agência de influenciadores, uma agência de marketing como a nossa, para te ajudar nisso, ou plataformas como o GC e daí por diante. E a terceira via, né, a terceira forma é formar esses revendedores, formar esses criadores. Então, pessoas que não são criadores de conteúdo, você formar. É mais difícil, mais custoso, mas vale muito a pena. Foi a estratégia que a Always Fit utilizou. Então eles criaram uma academia. Essa academia, eles subiram lá campanhas para vender essa academia. E dentro da academia deles, eles já divulgavam, né, já treinavam a pessoa de como divulgar os próprios produtos deles. Então eles cresceram muito, porque eles criaram o exército deles. Eles criaram pessoas acostumadas a vender o produto. Então você pode fazer a mesma coisa. Igual quando você vê, por exemplo, a Avon. A Avon é isso. Então a Avon, ela treinou milhares de revendedoras para vender os próprios produtos. E aí virava uma profissão, né? Então você pode criar essa profissão pro seu negócio. E é o que muita gente não foca, né? E é o caminho, assim, mais complexo, mas é o caminho que vai fazer você crescer mais. Você vai ter uma escala que você não teria sozinho, porque a sua margem, quanto mais você escala no marketing digital, menor fica a sua margem. Só que quando você escala com criadores, maior fica a sua margem. E isso que é engraçado. E aí, algumas dicas rápidas pra vocês, né? Então, faça bastante teste. Começa fazendo com um criador ou outro. Não tenta colocar um exército de criadores de uma vez. Coloca 10 criadores. Já vai fazer uma diferença enorme no seu negócio. 10, 20 criadores ali. Depois, faça bons prêmios. Dê um bom percentual. Não seja mesquinho nesse sentido, porque todo mundo ganha. Ele vai estar trabalhando lá para divulgar o seu produto. Você vai entregar um bom produto e é isso. Então, é importante você ter essa manutenção de premiação, dar uma boas comissões, motivar mesmo o influenciador. Eu vejo gente tentando fazer desse trabalho de afiliação, né? E aí vai ver, tá dando... por que não deu certo? Dá 5% de comissão de um produto que é baratinho. A pessoa faz a conta, ela não vê sentido em fazer isso, sendo que ela tem outros produtos que ela pode divulgar que ela vai ganhar muito mais, né? A média do mercado, inclusive, é de 10% a 20%, tá? Acima disso, só se a pessoa for muito grande, muito respeitada no mercado e já tiver uma boa histórico de vendas. E a dica final para você é: tenha um bom produto, tenha um bom estoque, se prepare bem para isso, porque senão você vai colocar num canhão para divulgar uma marca que às vezes não é tão boa e ela não vai vender e o influenciador vai parar de fazer e vai ser muito difícil ele voltar a fazer se ele tiver algum tipo de reclamação. Então, se tiver alguma reclamação de estoque, falta de estoque, ele vai ficar frustrado. Se você não entregar o produto, principalmente, isso vai ter problema até com o TikTok Shop. Se você entregar um produto com má qualidade também, ou que não é tão bom, né, que ele não é bom mesmo, tem um diferencial claro, você também vai ter dificuldade, porque você tem que facilitar para o seu influenciador vender. Por isso que eu falei que é importante ter os testes primeiros. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenha agregado bastante para vocês aí. Se você curtiu, deixe seu like. Se você quer fazer um diagnóstico do seu negócio, entender como você pode utilizar tráfego orgânico para crescer a sua autoridade online, vai no link aí na descrição e conversa com o nosso time, que eles vão estar ansiosos para ajudar vocês. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo.